Ontário não é só Toronto. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Olá, eu sou Christian Pedersen e este é mais um episódio da série Ontário não é só Toronto. Neste episódio, a pergunta é: por que a Caroline foi morar em London? Calma, não é a London da Inglaterra, mas a Londres de Ontário. Pois é, existe uma London no Canadá com um pouco mais de 300 mil habitantes e que fica situada a mais ou menos 200 quilômetros ao sudoeste de Toronto, basicamente no meio do caminho entre Toronto e Detroit, nos Estados Unidos. Quem foi parar em London é a Caroline Bloomer, que há pouco mais de 2 anos trocou Campinas pela cidade canadense para fazer um doutorado. Ontário não é só Toronto, o podcast da Brazilian Wave. Olá, Caroline, tudo bom? Olá, tudo bem, Christian, e você? Tudo ótimo, obrigado por participar do nosso podcast. Como surgiu sua paixão pela cultura popular e pelo ensino de música para pessoas com deficiência? Eu trabalho com música e vim de uma família de músicos, então, na verdade, a minha história com a música começou muito cedo. Eu sou musicista profissional e educadora musical. E há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu fui convidada, eu estava trabalhando na área do teatro musical, eu fui convidada para dirigir um espetáculo inclusivo. E eu não tinha muito bem ideia do que era isso, do que representava um espetáculo musical inclusivo. E fui trabalhar com os atores e bailarinos e fazer a preparação vocal, a direção musical desse espetáculo. E foi daí que comecei a me envolver com pessoas com deficiência, fazendo arte, fazendo música. E daí também me envolvi com a parte da educação musical, em desenvolver estratégias, e desenvolver maneiras de interagir, de trabalhar, né, a música e os elementos da música dentro das pessoas com deficiência e, na verdade, abrindo um pouco mais para essa questão da inclusão de uma forma geral, da diversidade. Foi inusitado para mim, foi uma coisa extremamente marcante e foi um divisor de águas na minha carreira como artista, porque eu sou performance também, e como educadora, porque a partir daí eu comecei a ver as coisas de uma forma um pouco mais ampla e criar, no sentido de ter mais flexibilidade na criação artística mesmo. Você terminou o seu mestrado em 2018 e chegou aqui em 2018. Como foi isso tudo? Na verdade, assim, eu e meu marido também é músico, e já faz algum tempo que a gente estava querendo ter uma experiência de morar fora. Nós dois trabalhamos com jazz, com a música americana, com a produção musical, com coisas que envolvem, né, a música de uma forma bem ampla, assim, e a gente sempre teve essa vontade de poder morar fora, ou na Europa, ou em algum outro lugar, e a gente começou a pesquisar os lugares. E no meio desse percurso do mestrado, quando eu estava terminando, indo para a fase final do mestrado, a CAPES estava oferecendo uma bolsa de doutorado pleno para quem estava tendo um concurso de bolsa. E aí eu comecei a pesquisar e levar mais a sério e pensar nessa possibilidade. No caso, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. E foi assim que tudo começou. A gente foi pesquisando as universidades e vendo que seria uma possibilidade de realmente vir para o Canadá e migrar para o Canadá, ou pelo menos ficar um tempo aqui para a gente entender como é essa experiência de morar fora, né? Estamos aqui, eu acabei meu mestrado, eu defendi em 20 de junho o meu mestrado, em 2018, e dia 20 de agosto eu estava chegando aqui no Canadá. Nossa, fez com a mala pronta, basicamente. Uma preparação, eu apliquei para a bolsa e para a universidade aqui em janeiro de 2018, né? A gente já tinha mais ou menos essa vontade, então de alguma certa forma a gente estava pesquisando, mas quando isso se concretizou, daí a gente teve que se mobilizar, né, para organizar tudo, para encaminhar a nossa vida para a gente poder vir para cá e daí construir uma estrutura aqui, né?
Você e seu marido conseguiram o mesmo tipo de visto? O meu visto é um visto de estudante full-time e o dele é um visto de trabalho. Quando você fez a entrada, já sabia que seria London? Então, porque na verdade eu pesquisei várias universidades para aplicar, algumas delas já tinham passado o prazo. Eu falei com o pessoal da McGill University em Montreal, mas também eu não falava francês, então. Mas McGill dá para você fazer o curso falando em inglês, né? Mas aí eu comecei a pesquisar e vi que aqui a Western University tinha um curso de educação musical muito interessante, assim, e daí eu comecei a ter algum contato com algumas pessoas e eles, assim, abriram as portas para o meu projeto, se interessaram e no fim eu prestei para a CAPES, fui aprovada na bolsa da CAPES, porém com as questões políticas do nosso país, essa bolsa acabou sendo, né, não acontecendo. E a universidade acabou me dando uma bolsa aqui de doutorado, que é a bolsa que eles dão para todos os alunos aqui, que é uma bolsa trabalhos. E por quanto tempo dura esse doutorado? O doutorado são 4 anos. Então, existe um tempo para você terminar, né? Então, a bolsa ela cobre esses 4 anos. Depois disso, eu sei que você teria que pagar a tuition, né? Mas você paga no caso, eu não pago a tuition de aluno internacional, eu pagaria a tuition do aluno canadense, vamos dizer assim, que é um pouco mais barato, pelo fato de ser um curso de doutorado, né? A bolsa da CAPES, ela seria uma bolsa interessante porque é uma bolsa integral, eu não teria que trabalhar, só me dedicar aos estudos. Porém, com a bolsa trabalho que eu tenho aqui, eu acho que eu acabei aprendendo mais, porque a gente acaba trabalhando na universidade com os alunos de graduação, né, com os professores, então é um aprendizado assim enorme, muito mais do que você estar só fazendo a sua pesquisa, fazendo as suas aulas, né? Então você tem um contato muito mais intenso com a cultura, com toda a estrutura, assim. Então para mim foi melhor. No caso, a universidade forneceu moradia para vocês? Como é que é essa parte? Isso foi bem louco, porque a gente não teve... o visto demorou muito para sair. A gente apliquei em maio. Nosso visto foi sair no meio do mês de julho. Então, isso foi uma questão bastante tensa, porque a gente não sabia, né, se o visto ia ficar pronto a tempo, e eu tinha que estar aqui em agosto para poder fazer a matrícula, né, para não perder o curso, não perderia a bolsa se eu não viesse para cá, né, e sem o visto a gente não pode vir. Acabou sendo um processo bem corrido, então eu entrei em contato com a universidade, eles têm aqui algumas moradias que você aluga como se fosse um apartamento mesmo, só que é um apartamento dentro do campus, assim, né? Tem alguns para as famílias, tem alguns para quem é solteiro, enfim. Mas a gente acabou não tendo condição de segurar esse apartamento porque o visto não estava pronto. Então a gente acabou se mudando e, no nosso caso, a gente optou por ficar num Airbnb por 3 semanas. E aí, nesse período, a gente procurou lugar, né, apartamento aqui. E uma coisa interessante que eu acho, a comunidade brasileira aqui tem vários grupos assim no Facebook e tal, de comunidade de brasileiros aqui em London. E foi essa galera que nos ajudou, assim, a gente acabou digitando ali, né, divulgando, postando que a gente estava procurando apartamento. E aí eles nos ajudaram a encontrar um lugar que fosse, né, compatível com o que a gente poderia pagar e tudo mais. Como você comentou no começo, vocês não tinham experiência internacional e de repente vocês chegam no Canadá, mais especificamente em London. E como é que é, de repente, procurar um lugar para morar, lidar com os primeiros dias de universidade, tudo no país novo, noutra cultura? Como é que é essa sensação? É tudo muito novo e para nós foi assim, a gente não teve um período, por exemplo, de vir. Tem gente que tem o privilégio de poder sair, conhecer o lugar, visitar antes de vir morar, né? E no nosso caso não, a gente veio com a cara e com a coragem, com a fé que era tudo certo e sabendo que de alguma forma a gente estava garantido pela bolsa, né? E por algum dinheiro que a gente tinha. Então a gente foi, a sensação assim
ao mesmo tempo que a gente fica apaixonado por tudo, porque você vê um mundo novo, né? Você vê o Canadá é um país muito bonito, as pessoas aqui em London também, pelo menos aqui, elas são muito amigáveis. Então, no primeiro momento, você fica maravilhado com tudo, mas ao mesmo tempo é uma sensação de insegurança, porque é tudo muito novo, a gente não sabe como as coisas funcionam, e isso é muito diferente do Brasil, né? Nisso eu senti, assim, aqui no Canadá, como as coisas funcionam, até para você alugar um apartamento, tudo é muito diferente de como a gente, né, está acostumado no Brasil. Então, acaba sendo mais difícil porque você tem que entender uma dinâmica, né? Muita informação ao mesmo tempo. A cabeça fica, né? Nossa. 100% assim, por um bom tempo, né? Até as coisas se acalmarem, começarem a ganhar forma, vamos dizer assim. Exatamente. Qual que você acha que foi o desafio mais complicado? Eu acho que a distância, uma das coisas mais desafiadoras que a gente se aliviou quando a gente chegou aqui foi que o meu marido, ele é produtor musical e a gente decidiu trazer o equipamento, parte do equipamento dele, para ele poder trabalhar aqui também, né? E a gente veio com um voo passando pelos Estados Unidos, passando por Nova York, e assim, a nossa preocupação era imensa da gente não conseguir passar com os equipamentos e não passar, e no fim deu tudo certo, foi assim, tudo cravadinho. Mas depois que a gente chegou aqui, eu acho que a gente teve muita sorte, primeiro, de ser acolhido pela comunidade dos brasileiros e por também ter encontrado pessoas canadenses que nos ajudaram. Mas um dos grandes desafios mesmo foi essa questão cultural, que eu acho que é um choque que todo mundo enfrenta no começo, né? Do idioma, da cultura, de você entender como é o comportamento das pessoas aqui, como eles também veem a tua cultura, né? Ainda mais uma universidade, né, que já é um outro mundo, né, que não é só você mudar para outro país, mas tem um mundo diferente da universidade, né, que eu acho que deve ser bem diferente. Foi bem puxado para mim. Meu primeiro ano foi praticamente assim, 24 horas dedicada. Meu marido que fazia tudo em casa, porque não tinha condição. A gente é um casal bem moderno, mas mesmo assim eu estava assim, é muita coisa mesmo para você processar, para você, o sistema de ensino, as disciplinas, né, que a gente tem, o tanto de leitura que você tem, que é descomunal a quantidade de coisa que a gente tem para ler, que você fala, como é que eu vou ler tudo isso numa outra língua e entender, né? Não simplesmente ler, mas entender e discutir com os professores sobre isso. Então, dá um medo que você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Os seus colegas são também estrangeiros ou é mais canadense? Olha, aqui a gente tem bastante diversidade no nosso programa aqui de música, que é uma coisa muito interessante. Na minha turma, são 4 alunos só na minha turma, então eu sou a única que... tem eu e uma outra menina que é da Inglaterra, mas que teoricamente, né, não é tão diferente assim a cultura, e 2 canadenses. Mas no programa como um todo tem pessoas do Azerbaijão, tem alguns alunos da China, já também tem um outro aluno do Brasil que entrou esse ano, e tem alguns alunos dos Estados Unidos. Como é que é esse choque cultural? É maravilhoso, eu acho que porque eu sou suspeita para falar, porque como eu sou musicista e eu sou ligada à área da cultura, né, eu sou uma musicista conectada com a parte da música popular brasileira e eu sou muito interessada com essa questão da troca cultural. Então, para mim, eu acho maravilhoso, porque a gente está aqui, depois que passa aquele choque inicial, né, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com tudo isso? Depois que você entende que, ok, vai dar para levar, né? Várias pessoas já fizeram isso, eu não sou a primeira, não vou ser a última, então a gente vai dar conta, vamos lá, vamos na fé, vamos com calma e paciência, né? E com maturidade, que eu acho que assim, essa é uma experiência que faz você amadurecer. Você tem que encarar as coisas com maturidade. Então, para mim, foi maravilhoso. Depois que passou esse primeiro choque, foi maravilhoso estar com todo mundo aqui, fazer amizades e conhecer sobre outros países. Você acha que estivesse sozinha, sem o marido, teria sido mais difícil? Ou você acha que a presença dele ajudou? Ou complicou? Porque no fim tem 2 pessoas tentando lidar com tudo, aprender tudo. Não, eu acho que só ajudou, com certeza, porque
Primeiro porque você tem alguém, né, que você pode contar, então você não está sozinho nesse barco, já ajuda muito, né? E no meu caso, meu marido é também um parceiro de trabalho, a gente trabalha junto há muito tempo, então o que foi bom para nós é que a gente veio e já depois de 6 meses que eu estava aqui em Londres, a gente já estava se apresentando, tocando, interagindo com os artistas da cidade, até porque isso é uma outra questão interessante para quem está pensando, né, quem é músico, quem é da área da cultura, porque as pessoas acham que só vai ter coisas para elas nos grandes centros. E isso não é inteiramente verdade. Óbvio que em Toronto, Montreal, às vezes em Ottawa, existe, né, uma comunidade maior de artistas e mais oportunidades, claro, mas também existe muita concorrência. E quando você vem para uma cidade que não é tão grande, também é possível, existem muitos espaços culturais. O Canadá é um país que fomenta a cultura, fomenta a arte, que valoriza a arte. Então a gente está, desde que a gente chegou aqui depois de 6 meses, nós estamos registrados aqui no Conselho de Artes de London como artistas locais. Então se você entrar no site lá da cidade, você vai ver. A gente ficou muito feliz por isso, né? Por ser uma comunidade que abriu, e como nós, de certa forma, acho que somos os únicos músicos brasileiros, não tem tantos assim profissionais aqui em London, tem alguns músicos amadores, mas pessoas profissionais que vivem da música mesmo, né? Tem, acho que pouquíssimos aqui brasileiros, eu não conheço nenhum, para falar a verdade. Poucos não sabem, mas o Justin Bieber nasceu em London. Aí, verdade. Tem esse detalhe. É verdade. Ele cresceu em Stratford, mas ele nasceu aí. Aqui em Ontário, principalmente, a gente brinca quando a pessoa fala sobre London ou Londres, a gente pergunta qual você está falando, a da Inglaterra ou a de Ontário? Como é que é dizer para as pessoas que você estava indo se mudar para Londres, mas não aquela, mas a do Canadá? Não, tem gente que até hoje acha que eu estou na Inglaterra. Mas, na verdade, eu não fiquei. Agora eu falo mais para as pessoas, mas foi tudo tão rápido que aconteceu que eu não tive tempo de ficar falando para as pessoas: gente, estou indo morar, estou indo para longe. Até porque você fica naquela. Como demorou para sair o meu visto, saiu em cima da hora, eu não fiquei anunciando para as pessoas porque eu não sabia se ia sair, se ia dar certo. Então a gente fica naquela insegurança. Quando saiu, a gente pegou tudo e veio. Então, hoje a gente tem frequentemente que explicar. Gente, eu estou em London, mas não é London, Ontario. Mas você tira a foto no Rio Tamisa, mas você não falou que tá... aqui também tem. Aqui também tem. Aqui os nomes das ruas são todos iguais. É muito engraçado. É muito engraçado isso. Até assim, não só em London, né? Mas todas as cidades. Eu não tinha ideia da influência que a Inglaterra tem aqui, né? Porque teoricamente, se você for ver, o Canadá e a Inglaterra ainda são, né, parceiros conectados, né? Não se rompeu esse vínculo político, né, completamente. A cidade de London, ou Londres, tem uma cena musical forte. É um lugar bom para desenvolver uma carreira musical? Olha, depende do que você está pretendendo, né? No meu caso, que eu fico sempre entre a cruz e a espada, porque eu estou trabalhando no meio acadêmico e pretendo seguir uma carreira no meio acadêmico. Então, para mim, a cidade de London, na área da música, seria muito legal, porque a Universidade da Western é uma das maiores do Canadá, é a segunda maior universidade do Canadá, e tem o departamento de música, que é muito bom. Mas no caso de uma artista performance, eu acho que London é uma cidade que oferece oportunidades, mas se você tá né, querendo desenvolver uma carreira mais ampla, aí você vai ter que se conectar com as outras regiões. O artista é assim, né? O artista vai onde o povo está, já diz o ditado. Que o bacana aqui do Canadá, pelo que eu vi até agora, que tem muitos festivais. Então você tem aqui o Sunfest em London, você tem o festival de blues aqui em London. Eu sei que também nas outras cidades aqui próximas, né? Hamilton, Stratford, que mais que tem aqui? Kitchener. Eles têm várias cidadezinhas, eles também têm esses festivais locais durante o verão. Então isso para os músicos aqui
é onde eles têm essa alta temporada, né? Onde o pessoal que trabalha, eles se engajam nessas performances que acontecem aqui, e é muito bacana, porque elas acontecem geralmente ao ar livre, não agora, né? Porque pela questão da pandemia, nesse verão não aconteceu ao ar livre, mas normalmente elas acontecem nas praças, aberto ao público, e o pessoal frequenta, leva sua cadeirinha, leva sua cervejinha, o seu suquinho, e eles realmente curtem muito a música que é oferecida, assim, muito bacana. Você sente que a música brasileira é conhecida pelos canadenses? E qual olhar, a aceitação deles para com a música brasileira? É ótima. Acho que o brasileiro é bem-vindo, principalmente quando se trata de música e cultura, né? O Brasil tem muito a oferecer, tem uma diversidade enorme musical. E eu, como artista, fui muito privilegiada, porque eu tive mesmo na minha formação a oportunidade de me envolver não só com a música erudita, que faz parte, acho que, da formação de todo músico, ou pelo menos da maioria dos músicos, mas eu me envolvi muito com a cultura popular do Brasil. Então, hoje eu me sinto confortável para chegar aqui e compartilhar essa cultura, né? O que acontece é que, às vezes, o pessoal, eles não conhecem realmente muito a cultura do Brasil, eles ouvem falar, então as pessoas perguntam da Garota de Ipanema, do carnaval, do futebol, né, que são os temas mais comuns, assim, mas é interessante que quando você vai se aprofundar mais e trocar mais sobre o assunto, existe um interesse muito grande. E quando a gente apresenta a música brasileira de várias formas, seja samba, seja baião, seja choro, seja o próprio a bossa nova, é muito bem recebido. Porque pelo fato de nós sermos músicos da área do jazz e tal, a gente começou a tocar e os músicos queriam vir tocar com a gente, né? Mas foi muito difícil a gente encontrar um músico para tocar música brasileira, para tocar samba, por exemplo, né? O nosso baterista aqui, que está tocando com a gente atualmente, ele mora em Waterloo e ele é da Macedônia. E ele tocava com o Circo du Soleil na Alemanha. Nossa. E a esposa dele é canadense, ela também é artista, ela era, né, que agora ela já não tá mais fazendo, ela era acrobata. Então, o que acontece é que a gente acabou se conhecendo pela internet e acabou dando certo de tocar, porque realmente a música brasileira é uma música muito diferente, não é simplesmente botar uma partitura e sair tocando, não existe isso, né? É uma questão muito específica, como também no caso da gente tocar com músicos, a gente já teve essa troca de tocar com músicos cubanos, músicos africanos. O meu marido está tocando com uma cantora canadense aqui que se chama Lorraine Klassen. Na verdade, ela é sul-africana e ela mora aqui no Canadá há muitos anos. A Lorraine Klassen, não sei se você já ouviu falar dela. Ela a base, ela era baseada em Montreal, morava lá em Montreal durante muitos anos e agora ela está morando aqui em London. Então, o Evaldo fez, desde que a gente chegou aqui pela universidade, uma das professoras aqui falou, não, eu conheço uma cantora que está procurando um pianista, e aí deu certo também, porque a música africana e a música brasileira tem uma conexão, né? Nós somos filhos da África, né? Então, combinou, mas assim, é muito difícil mesmo você tendo músicos de nível altíssimo aqui na universidade, é difícil você encontrar pessoas que consigam se adaptar, né, e tocar música brasileira de uma forma que soe como música brasileira. Você está ouvindo aí um trechinho de Cuba Brasil, do Aioiô, que é o projeto da Caroline com o marido Evaldo Souza. Fala um pouco sobre o Aioiô. A gente já tinha esse projeto, e aí a gente repaginou ele para poder, quando a gente chegou aqui no Canadá, porque a gente chegou e as pessoas queriam saber um site, queriam ter informações, a gente não tinha tudo isso pronto, né? Então, o Aioiô é um projeto que a gente faz releituras
de músicas do mundo todo, músicas populares, principalmente jazz, música brasileira, blues. A gente faz releituras originais, assim, então os arranjos originais de músicas. E também é um espaço que futuramente, nesse projeto, a gente pretende lançar nossas músicas autorais. E a gente daí oferece a nossa performance para eventos culturais, eventos de empresas. A gente já tocou em alguns eventos aqui. Às vezes também a gente toca em casamentos ou festas, né? Que também faz parte. Mas o objetivo do Aioiô é a gente futuramente conseguir colocar o nosso trabalho autoral também nesse projeto e tá expandido para tocar mais nos festivais aqui do Canadá. Mas um passinho de cada vez, né? Qual é a relação das crianças de London com a música e a música na grade curricular? Olha, eu tenho tido contato, porque como eu estou fazendo pesquisa aqui, eu tenho tido contato com várias escolas locais, tanto elementary school quanto high school. O Canadá, de modo geral, mas é uma diversidade muito grande mesmo, questão étnica nas salas de aula. E existe sim um incentivo, a música faz parte da grade curricular aqui. Tanto ela é obrigatória, pelo que eu sei, na elementary school. E né, nesse caso da elementary school, a gente chama de uma educação musical. Então não é exatamente uma aula de música, de instrumento, mas é uma musicalização. Então as crianças vão ter contato com a música de uma forma um pouco mais lúdica, através de brincadeiras, através de coral, de canto. Então tem várias estratégias ali que as crianças vão estar trabalhando e se desenvolvendo a musicalidade delas, né? Aí vai depender de cada professor. E no high school parece que é opcional. Então, eles têm vários modelos aqui, depende da escola. Cada escola tem escolas que têm bandas, que tem uma estrutura maior, assim, né? Então, tem algumas que têm bandas, outras que têm corais. São os estilos mais tradicionais e tem algumas outras escolas onde existe programas mais abertos a músicas e também métodos mais progressivos, que a gente chama de educação musical, né? Mais inclusivos. Na música, a educação musical ainda tem muito a tradição aqui, ainda a tradição domina, né? Essa tradição da banda, do instrumento de sopro ou do instrumento de cordas, que é um pouco diferente do que a gente conhece no Brasil, que a educação musical no Brasil tem uma outra história também, né? Então, acho que não dá para comparar, são coisas bem diferentes. A Londres do Canadá não tem metrô como a da Inglaterra. Como vocês se locomovem por aí? Vocês têm carro? Eu moro pertinho da faculdade, não dá para ir a pé, mas de ônibus dá 15 minutos, assim, porque é bem rapidinho mesmo. Aqui em London, eu acho que isso foi uma coisa que eu senti bastante, porque a gente percebe que quase todo mundo tem carro aqui. A gente não comprou ainda, porque a gente não sentiu que a gente precisaria tanto dele nesse momento, né? Mas porque até o momento a gente está conseguindo fazer tudo o que precisa de ônibus de uma forma prática. Eu moro na frente de um supermercado, então não preciso ficar saindo para lá e para cá. O único problema é quando a gente tem que se apresentar, que daí ou a gente tem que alugar um carro, ou a gente tem que ir com Uber, ou às vezes a gente vai com alguém. Então esse é o lado mais complicado por enquanto. Porque eu morava em São Paulo, nos últimos anos eu estava morando em Campinas, e lá no Brasil a gente tem ônibus para tudo que é canto. Aqui em London não é assim, tem alguns locais da cidade que simplesmente não tem ônibus, não existe linha de ônibus que vai para lá. Então você vai de Uber ou não tem como. Tem como chegar. Londres é bem esparramada, né? Ela é bem assim. Ela é bem esparramada, exatamente. E o que você mais gosta e menos gosta de London? Eu gosto de muita coisa aqui em Londres. Realmente é uma cidade que me agradou muito. Estou muito feliz. Assim, uma das coisas que eu acho mais bacana são os espaços que a gente tem, os parques. Tem muitos parques. Então, principalmente no verão, assim, você tem muitas opções para poder sair, até para ter apresentação ao vivo.
Então, uma das coisas que eu mais gosto aqui é essa natureza, que London também é conhecido como Forest City. Então, é realmente uma cidade bem cheia de verde, que eu adoro, assim, para mim, como pessoalmente, é muito gostoso. E o que eu não gosto é essa parte do ônibus, por incrível que pareça, porque eu sempre gostei muito, eu sempre usei muito ônibus, mesmo tendo carro no Brasil, eu usava muito ônibus por uma questão de praticidade. Porque quem mora em São Paulo, tem uma hora que você fala, eu vou pegar o metrô que vai dar muito mais certo do que eu ficar, né? Às vezes vai muito mais rápido, então isso eu sinto falta. E como é lidar com a questão de segurança? Como é que é aí em relação que você vivia no Brasil? Olha, é uma mudança muito drástica. Muito drástica. Não que, assim, eu estava morando em Campinas, e Campinas é uma cidade que tem, né, 2 milhões de habitantes praticamente, é violenta, mas eu particularmente nunca fui assaltada, assim, de uma forma violenta, uma coisa mais simples ali, mais tranquila. Agora aqui a gente percebe que a gente fica até meio relaxado, porque você anda com o celular na rua, né? Você não fica preocupado se alguém vai passar e roubar, né? Lógico, a gente fica esperto com as coisas, mas para mim já aconteceu um fato aqui que depois que isso aconteceu, eu falei, gente, só no Canadá, se fosse no Brasil, jamais. Eu estava trabalhando como voluntária, eu sou voluntária em vários projetos aqui de educação musical para pessoas com deficiência. E uma professora que é amiga aqui do curso, ela me emprestou uma bolsa cheia de instrumentos, de bandinha, instrumentos para criança, assim, para eu trabalhar nesse projeto voluntário, porque eu não trouxe meus instrumentos do Brasil, não tenho tanto instrumento assim, né? E ela falou, não, Carol, pode pegar, usa, né, que eu não estou usando e tal. E eu fui de ônibus até o local, e é um local que fica do outro lado da cidade, então tem que tomar 3 ônibus, tem que tomar 3 ônibus para chegar lá. E estava um dia de inverno, carregando um monte de sacola, e eu só sei que eu cheguei no shopping para pegar o outro ônibus, desci do ônibus que eu estava, peguei minhas sacolas e deixei a bolsa de instrumentos lá dentro. E aí, na hora que eu desci, eu percebi, tentei correr atrás do ônibus, não deu, não consegui. E aí eu fiquei desesperada, falei assim, gente, eu perdi os instrumentos da minha professora, como é que eu vou fazer agora, né? Aí o que eu fiz? Liguei na central dos ônibus e falei para a moça o que estava acontecendo. Ela automaticamente contactou o motorista do ônibus e ela falou, olha, você vai ter que esperar 40 minutos até ele fazer o ciclo, e aí fica aí, não sai daí, e aí quando ele voltar você pega o instrumento. Falei assim, bom, agora eu tô na mão de Deus, né? O que aconteceu, que virar, virou. E eu fiquei lá esperando esses 40 minutos ali, rezando, tomando alguma coisa para me acalmar, e não deu outra. O ônibus chegou, o motorista já me viu, me reconheceu, ele falou, pode entrar, a sacola estava exatamente no mesmo lugar que eu tinha deixado, exatamente intacta. Então eu falei, olha, realmente, isso é uma diferença, é um choque muito grande. Você não voltou para o Brasil ainda, desde que chegou aqui, né? Eu fui uma vez. E como é que foi o choque? Porque tem outro choque e o reverso, né? Quando você chega lá, você já começa a comparar ao contrário, né? Vamos dizer assim. Eu não gosto de ficar fazendo comparações, porque eu acho que é muito injusto comparar, né? O Brasil é um país maravilhoso e tem coisas maravilhosas também, né? Tem muitas coisas que eu gosto. E o Canadá também. Mas são histórias diferentes, então eu não gosto de ficar comparando. Óbvio que a gente está no Brasil, é a nossa casa, então tem um gosto diferente. Mas o que eu percebi, que na hora assim me veio, é porque logo que eu cheguei aqui, principalmente no primeiro ano, todo lugar que eu ia, eu tinha que pensar como que eu vou falar isso em inglês. Eu entrava na padaria, entrava no mercado, qualquer informação que eu tinha que pedir, eu tinha que pensar antes, né? E aí eu estava no Brasil, eu estava com a minha mãe, fui numa farmácia, e antes de entrar na farmácia, eu estava fazendo isso, estava fazendo como é que eu vou pedir esse medicamento em inglês. Aí eu me toquei, eu falei, nossa, eu tô no Brasil, dá para falar português. Quando a gente está aqui, a gente não se dá conta, né, do tanto que o cérebro da gente, o quanto é cansativo. Tinha dias que eu chegava
em casa que eu estava assim, só o pó da rabiola, como o pessoal fala. Estava muito, extremamente exausta e não tinha feito nada de diferente do que eu estaria fazendo no Brasil, mas pelo fato de eu estar fazendo numa língua estrangeira, né? E lendo e tendo que ficar aquela atenção, que você tem que estar atento ao que o teu professor está falando numa outra língua, o que outra pessoa responde, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, é muito intenso. Então, o corpo da gente não é só uma questão do choque de cultura e tudo mais, um choque físico mesmo, do teu cérebro se habituar a estar nesse ambiente, ouvindo essa língua e fazendo um esforço para entender, né? Para poder estar aqui. O meu supervisor daqui, da universidade, quando eu apliquei, eu não sabia que ele era brasileiro, porque ele tem um nome que não caracteriza como brasileiro, não vou falar o nome dele aqui, proteger a identidade do meu orientador, mas e ele, a foto, esteticamente, o brasileiro não tem cara, né? O brasileiro tem de tudo, né? Então, eu não sabia que ele era brasileiro, eu só fui saber depois da minha primeira conversa com ele. E a gente não conversa, quase nunca conversa em português. Quase nunca, muito raro, porque, de uma certa forma, eu quero me forçar a falar da minha pesquisa nessa língua, né, no inglês e tudo, e porque ele já está mais de 30 anos aqui, ele foi para os Estados Unidos primeiro e agora está aqui no Canadá, e ele é casado com uma americana, ele praticamente não fala português mais. Então, para ele falar a linguagem acadêmica em português, já está mais difícil. Então, a gente ficou numa situação assim... Lost in translation, né? Sempre... Mas é uma facilidade poder ter um orientador que, se eu precisar, né, e já aconteceu em vários momentos que às vezes a gente está até cansado, mas hoje parece que meu cérebro não está querendo falar essa língua, então deixa eu mudar um pouquinho, porque é bom você poder ter esse privilégio, né, de eu precisar, eu posso falar em português com ele que ele vai me entender. Vários professores meus perguntam, mas como que a música de vocês é tão misturada assim? Como que acontece essa mistura? Porque aqui a gente vê muita diversidade, mas a gente vê pouca mistura. A gente vê as pessoas não se misturam tanto em termos de... até casar com pessoas de outras culturas tem bastante, mas não é tão comum quanto no Brasil, que isso ficou assim, realmente todo mundo junto e misturado, né? E que ninguém sabe mais quem é quem agora nesse momento. E aconteceu isso na nossa cultura. Hoje, o que a gente denomina de cultura brasileira é uma cultura híbrida, né? Que advém da mistura de outras culturas. E após o término do seu doutorado, vocês pretendem ficar no Canadá? Eu quero ficar aqui. Agora, como aluna de doutorado aqui, né, eu tenho, pela legislação aqui, eu tenho direito a aplicar para 3 anos de experiência de trabalho no Canadá. Então, eu pretendo fazer isso. E continuar em London ou quer sair de London? Vai depender do que for possível, né? Do que for possível em questão de trabalho, as oportunidades que forem acontecendo, né? Eu gosto muito de London, meu marido também, mas eu acho que para ele, que é a área da produção musical e outras coisas, tem outras cidades que oferecem também mais oportunidades. Mas vamos ver, agora eu já estou numa fase aqui que eu já não estou mais fazendo nenhuma disciplina, agora eu só estou na minha pesquisa mesmo e fazendo o trabalho, né, que é o part-time. Então, agora eu tenho mais flexibilidade para começar a pensar no que vai ser daqui para frente. Mas eu quero ficar aqui e nós pretendemos imigrar aqui para o Canadá. Mas vamos aí, estamos... No Brasil, voltar para morar, o Brasil é bem difícil. Não temos essa intenção no momento. Não porque nada contra o Brasil, hein? Pelo amor de Deus. Povo, não... Olha os comentários. E a questão também, outra sempre polêmica sobre o Canadá, o inverno. Como é que foi seu primeiro inverno? Como é que você é recente aqui, tecnicamente. Passou um inverno ou 2? 2 invernos, agora eu vou para o meu terceiro aqui.
E como é que foi? Eu acho que a gente teve muita sorte, porque o primeiro inverno, os 2 primeiros invernos que a gente passou aqui, o pessoal fala que não foi assim tão complicado, né? Eu morei, eu nasci em São Paulo, mas eu morei 6 anos em Curitiba. Na minha adolescência, é uma cidade muito fria no Brasil, né? Então, de uma certa forma, eu me habituei um pouco, mas o que eu não me incomoda o inverno daqui do Canadá, eu me acostumei muito rápido, principalmente porque você não sente frio dentro de casa. Pois é. Essa é a melhor coisa, porque no Brasil a gente sente frio dentro de casa. As pessoas falam, nossa, você tá no Canadá, que frio. Mas vocês no Brasil passam mais frio do que nós aqui. Exatamente. Então, nesse ponto, para nós, o que foi no começo mais difícil da gente acostumar, que você leva um tempo, é a neve, né? Porque essa coisa de você ter que fazer tudo, né? Mas eu acho impressionante os canadenses, eles têm uma estrutura aqui é impressionante essa questão das estruturas que eles têm para o inverno. Então, você passa frio se quiser, né? Basicamente. Exatamente. Tem máquina para tudo, limpa as ruas, né? Para tirar a neve. A gente vê que existe assim uma estratégia para tudo. E uma das coisas que eu achei bem bacana aqui é a questão da segurança, no sentido de que quando tem freezing rain, por exemplo, que é a chuva congelada, ou quando tem alguma nevasca que está muito, muito forte, eles realmente param tudo e falam, vai embora para casa, ou acabou, não vamos fazer mais nada, vamos fechar, que é para todo mundo ficar seguro mesmo, não ter nenhum tipo de acidente, porque acontece mesmo, né? Sim. Acidentes graves. A previsão do tempo aqui é muito importante. Acordar, primeira coisa. Primeira ou segunda coisa que você faz um dia é olhar como é que tá lá fora, né? Porque aí seu dia vai depender daquilo. Eu tô aprendendo isso aqui, viu, Cris? Você chegou naquele estágio que 1 grau é bom? Já. É impressionante como o nosso corpo se adapta, né? Eu acho que a gente vai... Até uma professora minha, que ela americana, ela fala, olha, novembro é o pior mês, porque novembro é quando o frio chega mesmo e o seu corpo está se adaptando. Aí depois disso, você parece que vai no automático. Mas você valoriza, né? No fim, você valoriza o clima também, né? Porque você sabe que tem que aproveitar o verão, porque depois vai mudar. Isso eu acho muito bonito. Isso eu acho que é uma das coisas que eu aprendi com a cultura canadense, assim, que pelo fato deles não terem... o Brasil é um lugar que a gente tem tudo o ano inteiro. A gente é muito privilegiado lá e eu acho que a gente dá muito pouco valor a isso. Porque lá você plantou, você tem o ano inteiro, entendeu? Mesmo o nosso inverno praticamente não existe. Então, a gente, principalmente em alguns lugares do Brasil, realmente não existe essa diferença, né? E aqui não, aqui eles seguem essa questão das estações é muito importante, porque tem tempo para tudo. E se você não fizer, você não vai ter, né? Se você não plantar, você não vai comer. É assim que funciona. Então, a gente vê que existe essa dinâmica, e é uma dinâmica que eu acho muito saudável, assim, que traz essa coisa mais produtiva. A gente vê que o inverno aqui, ele é um inverno... O outono e o inverno são estações que o pessoal produz muito, né? Trabalha muito. E no verão você vê que o pessoal aproveita o verão, vai para a praia, vai sair. O canadense não tem tempo ruim, assim, eles estão aproveitando o tempo todo. Eu acho isso muito legal. Isso é muito legal. Vocês praticam esporte de frio aí, alguma coisa? Vocês já fizeram alguma coisa de inverno? Não, por 2 motivos. Um, porque a gente não tem familiaridade. Eu já fui assistir hóquei, partidas de hóquei e tal. Mas como a gente é músico, então a gente faz atividade física, mas a gente não pratica esportes de impacto, porque a gente tem medo, né, de quebrar uma perna, quebrar um braço e não poder daí ficar incapacitado de tocar, né? Pelo menos que seja por um tempo, mas a gente usa o nosso corpo para tocar, então a gente tem um pouco disso. E o que você aconselharia a alguém que pretende ou pensa em ir para London? Eu acho que o importante é você pesquisar, é você fazer bastante contato. Isso eu fiz bastante, assim, eu entrei, antes de vir, eu entrei nas comunidades do Facebook, tem muitos canais também no YouTube que o pessoal
fala sobre a cidade. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, não tem que se preparar, né, pesquisar e se preparar, porque não dá para vir como uma aventura somente. Então, tem que pensar que você está num país estranho, então vão ter dificuldades, mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu falo por mim, eu conheço muitos brasileiros aqui, cada um tem uma experiência diferente. Então, as pessoas não podem ficar medindo a experiência delas ou se medindo pela experiência dos outros. Isso é o que eu quero dizer. Você tem que fazer o seu próprio caminho, pensar qual que é o seu objetivo, o que você quer, né? Se London é uma cidade que vai te oferecer isso, se não, qual é a cidade? Aqui tem o Canadá que tem tantas cidades. Procure, de acordo com o seu objetivo, pesquisar e se informar e daí, né, partir para a ação mesmo, para fazer acontecer. Uma das coisas que eu acho importante é que as pessoas venham abertas, né, a viver experiências, porque se você tiver com uma ideia muito fixa na cabeça, vai ser meio complicado, né? Você está num país diferente, que tem regras diferentes, né? Uma cultura diferente, que nada impede de você manter, porque isso é o legal do Canadá, eles permitem e até prezam que as pessoas mantenham as suas culturas, suas tradições, né, dos seus países e respeitam isso, mas ao mesmo tempo você também está num território diferente, então quanto antes você aceitar isso, melhor, né? E qual foi o nível de inglês que você tinha quando chegou na faculdade? Você já conseguia se comunicar? Sim, eu conseguia me comunicar, até porque a gente tem um mínimo, né, de pontuação. Você tem que fazer o TOEFL e tal, você tem que ter um mínimo de inglês para você poder fazer um doutorado ou um mestrado no exterior, né? Mas, mesmo assim, aquela coisa, uma coisa é você se comunicar e outra coisa é você se expressar de uma forma plena. Eu não tinha um nível... Ainda não tenho nível de fluência plena no inglês, eu não considero ainda. Então, eu me comunico bem, até algumas aulas, eu já dou aula em inglês, até com criança eu já trabalhei, mas tudo que eu faço, eu exige uma preparação grande para isso. Eu me preparo para falar, eu vou dar uma aula, eu me preparo para falar sobre aquilo, eu me preparo para situações, né? Porque não é assim, não é no automático ainda que eu chego e pá, né, e falo. Ainda estou lutando e estudando bastante para isso ficar cada vez mais natural, né, para não ter que pensar, o que eu preciso, como é que eu vou dizer isso, como é que eu vou dizer aquilo para já sair. Algumas coisas já fluem bem, mas outras ainda tem um caminho para percorrer. Com certeza. E para encerrar, o que a Caroline de hoje diria para aquela Caroline que estava em julho de 2018, estava quase vindo para cá? O que você diria para ela de conselho, assim? O que eu diria para ela? Eu diria para ela continuar, persistir, que vai dar certo. Eu acho que o que eu aprendi com esse processo todo é que a gente tem que, se a gente tem um sonho, se a gente tem um objetivo, não vai cair do céu. Não vai ser fácil. Acho que para todo mundo, cada um tem a sua história, mas para todo mundo tem algum ponto de desafio, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então eu falaria para mim mesma, continue, vai, porque eu não me arrependi de ter feito isso, pelo contrário, está sendo uma experiência fantástica, um grande aprendizado, oportunidades, não só na área de trabalho, mas principalmente de vida mesmo. Em nome da equipe da Wave, agradeço a Carolina Bloomer pela entrevista e também por ter autorizado a gente a tocar um trechinho de uma música do Ayoyo durante a entrevista. E vale o esclarecimento de que as opiniões e experiências relatadas pelos nossos convidados, que não significa que será a mesma coisa para outra pessoa. O importante desses episódios é que as pessoas conheçam um pouco de como é morar e viver nesses lugares. E se você chegou até aqui, agradeço a audiência e até o próximo episódio. Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC,
an agency of the Government of Ontario. Nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website, wavemagazine.ca, e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.